com seus olhos fechados. Coloque a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Diga para Ele: Tu és o dono da igreja. Senhor Jesus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso único Salvador. Faça a Tua vontade nesta noite. Diga: Senhor Jesus, faça a Tua vontade nessa noite. Toca-me, transforma-me, muda-me através da Sua palavra. Em nome de Jesus, eu creio que eu vou receber a Tua palavra nesta noite. Ainda com seus olhos fechados, em oração ainda, em nome de Jesus. Essa é a noite do enchei-vos com o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos ensina como nos encher o Espírito Santo, falando entre vós com hinos, cânticos espirituais, salmos. Então você pode, em nome de Jesus, pedir o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, que possamos sair daqui cheios da presença, do poder do Espírito Santo. Que você seja tocado nesta noite em nome de Jesus. Pai querido, eu falo com o Senhor em nome de Jesus. Tu és bem-vindo sempre neste lugar, nessa igreja. Tu és bem-vindo nas nossas vidas. Tu és bem-vindo para agir, para trabalhar, para fazer o Teu querer aqui nesta noite. Senhor Jesus, meu mestre, meu Senhor, seja bem-vindo sempre neste lugar. Oh, aleluia, Espírito de Deus, seja bem-vindo. Que não seja eu falando aqui, mas seja o Senhor ministrando nas nossas vidas. Eu abrirei a minha boca, mas a mensagem é do Senhor. Eu lançarei palavras, mas a palavra é do Senhor. Eu farei com que a minha voz chegue até os ouvidos, mas é o Senhor que faz com que as palavras cheguem até os corações dos nossos irmãos. Fale conosco, que o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. Venha com a Tua unção sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre este lugar. O Teu povo está reunido aqui. Faça o Teu querer no nome de Jesus. Encha-nos com o Teu fogo, com o fogo do Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, pois Teu é o reino. Aleluia. Pois Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Jesus Cristo é o Senhor. 1, 2, 3 e Jesus Cristo é o Senhor. Quantos podem aplaudir bem forte esse nome que é poderoso? Pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Tudo certo com vocês, amém? Glória a Deus. Olha para o amado, para a coisa linda que está aí do seu lado. Fala: que bom que você está aqui. Fala para ele: Deus tem uma palavra para a tua vida. Eu estou feliz de ver muitos de vocês aqui. Que bênção, glória a Deus, bênção demais. Deus é fiel. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém, glória a Deus. Pode desligar, é bom, verifica aí que está voando essa página aqui, essa folha. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus nesta noite de sexta-feira do Enchei-vos com o Espírito Santo. Deus abençoe nossos irmãos. E
Vamos meditar na palavra. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Deus quer falar conosco e eu quero sair daqui recebendo a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Vou esperar você se acomodar, sentar, para nós começarmos aqui. Enquanto isso, vai falando para quem vai pagar o lanche depois do culto. Fala para ele que bom que você está aqui na beira. Fala para ele que alegria que você está aqui, bênção demais. Glória a Deus. Ó os dois profetas profetizando na vida, Quero ver quem vai sair daí esse lanche, hein? Quero ver. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Tudo na bênção? Glória a Deus. Bênção demais. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bênção demais. Glória a Deus. Nós vamos ver hoje, nesta noite, irmão Lucas Medrado e demais irmãos, nós vamos ver nesta noite a importância de estar dentro da vontade de Deus. A importância de estarmos dentro do querer de Deus. A palavra de Deus diz que muitos são os planos, irmão Vinícius, no coração do homem, mas o que prevalece, irmão José, é o propósito do Senhor. Olha para quem está do teu lado, fala para ele assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E que bom que prevaleça o propósito do Senhor mesmo, né? Você foi ligar o ventilador, achei que você ia dar glória a Deus bem alta aí, irmã Gabriela. E eu, no meio da frase, ela já assim, mas era para ligar o ventilador, entendi. Mas você é pentecostal, que eu sei. O que prevalece é o propósito do Senhor. O que prevalece é o plano de Deus na nossa vida. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E isso é bom. A Bíblia Sagrada diz, né, o Senhor falando nas nossas vidas: eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem sempre planos bons para as nossas vidas. Pastor, mas por que às vezes acontecem algumas coisas ruins na nossa vida, na nossa caminhada? Bom, você concorda comigo que às vezes são decisões nossas, sim ou não? E tem essa. E também você precisa entender que mesmo numa decisão ruim, se você se arrepender, se você ir para o Senhor, Deus sara a nossa terra e manda a chuva de novo e a colheita vai ser grande. Só não tem jeito quando parte dessa terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, o que acontece? Deus tem sempre coisas boas para as nossas vidas. E preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando você acha que estou fazendo o que é certo, pastor, estou andando na palavra de Deus, e me parece que as coisas estão vindo para me destruir, nunca se esqueça desse verso. Qual verso, pastor? Romanos capítulo 8, verso 28. Olha o que diz Romanos 8, 28. O texto da palavra de Deus diz assim para as nossas vidas: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não importa se estão tentando te parar, não importa se estão tentando te destruir, não importa quantos ataques vêm contra você, não importa quantas lutas estão surgindo diante de você, não importa quantas dificuldades. Se você ama a Deus e está dentro do propósito de Deus, todas as coisas contribuirão para o nosso bem. Não, se tem crente aqui, já era para ter levantado a mão e ter dado glória a Deus. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Quer vender José? Quer jogar no buraco? Quer vender José? Joga, daqui a alguns anos ele vai se transformar governador. Sabe por quê? Porque quem opera na vida de José é o Senhor. Quem opera na minha vida e na sua vida é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando a gente vai para a palavra de Deus em João, capítulo de número 21, olha só o que o texto diz, no versículo de número 1. Olha lá o que diz, vamos lá, João capítulo 21, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Aqui está falando, após Jesus ter morrido e ressuscitado, Jesus então aparece novamente para os seus discípulos. Por que novamente? Porque Jesus tinha aparecido quando os discípulos estavam trancados num lugar, e Jesus atravessou a porta, atravessou a parede e encontrou com eles. Pai seja convosco. Jesus ressuscitou, amém? Essa igreja não serve, essa como várias igrejas aqui de Ourinhos e várias igrejas do Brasil, que
professam o nome de Jesus, nós não servimos um Deus morto. Jesus é vivo e está aqui. É por isso que se você está aqui precisando de milagre, de cura, de libertação, deixa eu te falar, pode acreditar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua fazendo. Como que eu recebo, pastor? Quando você escuta por fé a mensagem, amém? Então nessa noite eu vejo pelos olhos da fé, de verdade, Deus restaurando fé de pessoas aqui no nosso meio. Eu saí de casa e chego aqui neste lugar com uma convicção do Senhor, através do poder dele, obviamente através da palavra, Deus restaurando a fé de pessoas aqui. Pessoas que entraram aqui um pouco desanimadas, murchinhas, elas vão sair daqui saltando e louvando a Deus em nome de Jesus. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, vamos lá, verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Vou pescar, disse Simão Pedro. Vou pescar. Se tem alguém aqui que entregou sua vida para Jesus, se alguém aqui é de Jesus, uma frase que não pode faltar para você, sabe qual é? Se for da vontade de Deus, querendo Deus. Você falava assim, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só antes de Jesus. Agora que você é de Jesus, você não deve falar desse jeito não. Você só vai se Deus te mandar. Você só faz o que Deus te mandar. Mas Deus não vai me deixar fazer diferente, pastor? Não, pode fazer diferente, mas não. Eita, posso falar tudo ou não posso? Você pode até tentar fazer diferente, você pode até tentar fazer do teu jeito, mas não espere pelo favor de Deus. O favor de Deus vai vir sobre a tua vida quando você estiver dentro do propósito dele, da vontade dele. Quer fazer o que quer? Quer, vai sozinho, sem o favor. Para que me olhar desse jeito? Nós nem começamos. Ok? Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você. Que história é essa também? Outros discípulos, nós também vamos com você. Presta atenção, tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar muito cuidado você seguir quem está fora do propósito. Tome cuidado de ir atrás de quem está fora do propósito. Vou com você. Vamos ver o que vai dar isso aí. Disseram eles, né? Vamos com você. Tá. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Naquela noite não pegaram nada. Fala para quem está do teu lado aí, fala para essa. Naquela noite não pegaram peixe nenhum, falei. Pastor, eu não sei porque as coisas às vezes não dão certo para mim. Pastor, eu não sei porque as coisas não vão para frente. Pastor, eu não sei porque é tanta dificuldade. Pastor, eu não sei. Será que você não disse vou pescar sem saber se é a vontade de Deus? Naquela noite eles não pegaram nada. Aí, pastor, mas tem tanta gente que não serve a Deus e cresce na vida. Gente, essa aí é uma outra pregação aí. E depois, né? Nós estamos falando de crente, filho de Deus. Filho de Deus tem que submeter a palavra de Deus. Deus não chamou esses caras aqui, me perdoe pelos caras, mas Deus não chamou esses caras aqui para pescar peixes. Deus já tinha chamado esses caras aqui para pescarem homens, almas. E eles estavam fazendo o quê? Estavam voltando. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Se tem alguém que entrou aqui no nosso meio pensando em voltar, não tem mais lugar para você lá atrás. O seu lugar é só em Cristo, focando em Cristo.
Pastor, mas é tanta dificuldade, é tanto problema, é tanto. Enfrenta esses problemas, enfrenta as lutas, mas não enfrenta de qualquer jeito, não. Enfrenta dando glória a Deus, sabendo que aquele que está com você não dorme, não cochila, não tosqueneja. Aquele que está com você é fiel. Por quê? Porque você não está sozinho, Ele está contigo até o fim dessa caminhada. Ele vai contigo te ajudando. Mas e as línguas que se levantam, pastor? Não se preocupa com essas línguas, sabe por quê? Porque Deus é a sua justiça, Deus é a sua bandeira, Deus é a sua vitória. Vai caminhando, vai indo e vai dando glória a Deus. Naquela noite não pegaram nada. Versículo de número 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus aqui já estava ressuscitado, hein? Só para você entender, Jesus, depois da sua ressurreição, Ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas e fez milagres ainda, depois que Ele foi assunto aos céus. Assunto quer dizer que Ele subiu, né? Teve um dia que alguém falou que foi um converseiro no céu, porque foi assunto. Não, Ele subiu, amém? O Nato, ele gosta. Aqui, Molan, vai pagar um lanchinho hoje, viu? Vai. Quem veio pela primeira vez faz pastor, só pensa em comer, viu? Brincadeira, viu, gente? Não, é verdade, quem quiser pagar. Versículo 5. Eu não li o 5, né? Ele lhes perguntou: filhos? Que legal, hein? Olha o Senhor Jesus se chamando do quê? Filhos. Vocês têm algo para comer? Não responderam ele. Você acha que Jesus não sabia que não tinha nada para comer? Jesus faz umas perguntas para nós, sim ou não? Chega para o cego, né? Que queres que eu te faça? Ora. Pastor, por quê, pastor? Se ele está vendo que está cego, por que Jesus pergunta, pastor? Preste bem atenção aqui, guarde isso no seu coração. Jesus, ele pergunta porque o coxo, lá em Atos 3, não vamos abrir não, só estou citando. Em Atos 3, o coxo estava coxo, estava paralítico, e ele estava pedindo o quê? Dinheiro. Por que Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque tem gente que está cego e não quer a cura da cegueira, quer outras coisas. Então eu quero ouvir de você: o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. O que Jesus falou? Então veja. Quantos estão entendendo isso? Presta. Falo tudo, não falo. Vai lá, vai. Tem gente que a vida espiritual está arrebentada e ele está dobrando o joelho pedindo prosperidade. Escute, se você ajustar a sua situação espiritual, você não precisa nem pedir por bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você. O que adianta? Senhor, abre a porta, prospera, Senhor, prospera. Deus fala: eu queria tanto te curar da cegueira, eu queria tanto te curar do seu problema espiritual. E como que recebe a cura espiritual, pastor? Quando você reconhece que é pecador, quando você reconhece que é sujo, como eu também reconheci, quando você reconhece que você está nas trevas e que precisa de um Salvador, que precisa de Jesus, e você coloca a sua esperança em Jesus e nasce de novo, é nova criatura. Aí, meu irmão, quando você se torna uma nova criatura, pode ter certeza de uma coisa: todas as bênçãos espirituais serão liberadas para a sua vida. Jesus perguntou: vocês têm algo para comer? Jesus sabia que não tinha, sabia que eles não tinham pegado nada. Eles responderam: não. O versículo de número 6 diz: Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Irmãos, eles tentaram pescar e não pegaram nada. Agora eles recebem uma instrução do Senhor: lance do lado direito a rede. E eles pegaram tanto que não conseguiam nem recolher. Uai, aonde que está o sucesso? Aonde que está
a vitória. Onde que está a bênção? Por quê? Porque era o mesmo rio, ou o mesmo mar, eram as mesmas águas, era o mesmo barco, era a mesma rede. Mas o que não era, pastor? Qual é a diferença, pastor? Que no segundo caso aqui, eles lançaram, porque Jesus liberou uma palavra. Tudo muda na nossa vida quando Jesus libera uma palavra. E eu preciso profetizar, não posso me parar, mas eu preciso profetizar. Pessoas que não estavam dando certo na área sentimental, Deus libera uma palavra para você. Pegue essa em nome de Jesus. Seu casamento será exemplo, será para glorificar Jesus Cristo. Não aceite nenhum inimigo, nenhum mal, não aceite nenhum ser maligno tentando destruir você. Não, simplesmente falar: a bênção do Senhor, a palavra de Deus está comigo, eu vou lançar a rede. Eles lançaram a rede, do outro lado. Tudo é uma palavra. Fala comigo assim, tudo depende de uma palavra de Deus. Há uma diferença do que eu vou pescar e uma diferença do que agora eu vou lançar a rede, porque Deus mandou, porque Jesus mandou. É por isso que a Bíblia Sagrada diz, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Você quer fluir, você quer avançar, você quer que as coisas contribuam, deem certo para você, você quer, fique na vontade de Deus. É dentro da vontade de Deus. Escute o que eu vou te dizer. A bênção não necessariamente está numa cidade. Escute no que eu vou te dizer. A bênção não necessariamente está num lugar. A bênção está dentro da vontade de Deus, no propósito de Deus. Se você está, então as coisas vão começar a fluir. Eu quero declarar no nome de Jesus as coisas do alto na sua vida fluindo, a sua vida fluindo, a sua vida caminhando em nome de Jesus. Mas por favor, se você tomou passos fora da vontade de Deus, volte nesta noite em nome de Jesus para dentro da vontade de Deus. Como diz no livro de Apocalipse, você lembra de onde você caiu, se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Para quê? Para que as coisas comecem a funcionar e fluir na sua vida. O texto continua dizendo, versículo de número 7: o discípulo a quem Jesus amava, isto é, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Versículo de número 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Não pescaram nada, agora está cheio de peixes. Sabe o que aconteceu ali? Você sabe o que aconteceu ali? Aconteceu o seguinte: lança a rede para o lado direito. E o próprio Jesus dizendo: peixe, eu te dou ordem, pule nas redes, pule na rede. Você não entendeu? Eu gaguejei aqui, ok. Lance a rede do lado direito. Peixes, pule na rede. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O que vai acontecer com o Pleno Evangelho em nome de Jesus? Uma palavra, as coisas começarão a acontecer ainda mais no nosso ministério. Pessoas chegando de qualquer outro lugar, de vários lugares, entrando aqui. A gente nem fala: mas quem convidou? Nós não sabemos quem convidou. As pessoas vão chegar, sabe por quê? Porque não é pastor Coutinho, não é fulano A, B ou C. É o que? É o Senhor ordenando, é o Senhor dando as ordens. É muito legal. Quem lembra que o Elias foi sustentado com carne? Quem levou foi corvo. Quem lembra disso? Ok, é muito legal que Deus fala para ele: Elias, vai lá, porque eu já dei ordem aos corvos. Deus já tinha dado ordem aos corvos: vai lá e leve carne. Você não precisa, meu irmão, minha irmã, se apavorar. Se você é filho de Deus, vai buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus dá ordem, se for preciso até os seus anjos a teu respeito.
Para quê? Para trazer aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Eu me lembro no ano de 2018, infelizmente entrei numa fria, financeiramente falando. E aí, meu irmão, eu só sei que eu achava que as coisas estavam começando a fluir, mas não, era eu tentando dar o meu jeito. Nada de errado, nada de ilícito, não, nada de injustiça, nada disso. Eu achava que eu estava fazendo o que é certo. O que aconteceu? Deu ruim. Eu fiquei no vermelho. Não tem nada a ver com a igreja. Eu fiquei no vermelho. E eu me lembro que eu disse: poxa, eu achei que ia começar agora a fluir, dar certo. Achei que essa situação financeira iria mudar. Meu Deus. Mas não deu. Estava tudo em vermelho. E eu lembro que eu cheguei e falei: o que eu vou fazer? Vou ficar aqui em casa choramingando? Vou ficar aqui em casa reclamando? Ó céus, ó vida. Não. Eu vou para a igreja. Vou pegar o carro e vou para a igreja e vou orar. Aqui tinha uma bateria, aqui tem um vidro aqui atrás. E aí eu falei: eu vou orar. E a hora que eu cheguei, entro no carro e o carro estava no vermelho. E aí, como que faz? Puxa vida, vamos que vamos. E eu fui, o coração partido. E aqui eu rasguei meu coração para o Senhor. Rasguei. Senhor, meu Deus, que situação é essa? Puxa vida. E comecei a falar, orar, não colocar Deus na parede. Misericórdia, quem sou eu? Abrir meu coração para o Senhor, amém? Abrir meu coração para o Senhor. Senhor, que situação que eu estou passando? Até o curso que eu fiz, da faculdade que eu fiz, é teologia. Não dá nem para usar em outra. Meu Deus, eu me entreguei de cabeça na tua obra. Meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Não pensei mais nem em outra profissão. Agora, meu Deus. Enquanto eu estava orando, o telefone toca. Talvez essa semana o telefone toque. Eu estou declarando aqui no nome de Jesus. O telefone toca e a pessoa diz: pastor, onde você está, pastor? Eu não costumo atender o telefone, porque você está falando para uma pessoa muito importante. Mas eu atendi e falei: eu estou em oração aqui na igreja aqui. A gente está indo aí. E aí chegou duas pessoas aqui. E um irmão, eu não vou destacar, mas um irmão que está aqui conosco, ele falou: pastor, a conversa estava de um jeito e de repente veio o Senhor na minha cabeça. E eu quero te entregar aqui vai me desculpar, mas eu quero te entregar uma oferta. Meu irmão, aquela oferta foi boa, mas não tem a ver com o valor. Tem a ver com Deus dizendo: eu estou cuidando de você. Você precisa, meu irmão, saber que Deus está cuidando de você. Na sua cabeça, até os fios de sua cabeça estão contados. O Senhor contou, Deus está cuidando de você. Ao invés de reclamar, de murmurar, começa a cantar hino da vitória. Começa a dizer: o Senhor é bom, o Senhor é fiel, Ele está trabalhando em meu favor, Deus vai mudar a minha situação. Começa a declarar. O inimigo vai ficar doido. Como que ele não para? Como que ela não desistiu? Como que ela não ficou ainda prostrado? Não, eu não vou me prostrar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja bois nos estábulos, alimento nos campos, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque só Ele me faz andar em lugares altos. Quantos podem levantar suas mãos e darem um brado de vitória aí? Aleluia, glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, Deus já deu ordem. Fala para ele. Se você está dentro do propósito, Ele dá ordem para os peixes pularem na rede. Quantos creem? Quantos creem? Mas não sai não. Vixe, pastor, eu vou viver de qualquer maneira e os peixes vão pular na rede. Vai não. Você vai viver dentro do propósito. Faz o que é certo. Amém? Você viu que o amém foi mais fraco? Os peixes vão pular na rede. Amém. Mas tem que viver alinhado. Amém. Fala para o irmão que está. Se alinha, que Deus é fiel. Tem peixes para pular na rede. Os outros discípulos vieram no barco
arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Versículo de número 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E aí? Churrasquinho com o Senhor Jesus. Olha aí, irmão Nico, você que gosta de churrasquinho? Ó? Churrasquinho com o Senhor Jesus. Jesus estava lá. Olha lá, ó. Ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Versículo de número 10. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Olha aqui, isso aqui é outro milagre. Porque se pesca muitos peixes, Deus só coloca os peixes na rede, mas a rede não aguenta, você perdeu tudo. Preste bem atenção aqui, ó. Não é tão o nosso foco crescer ou chegar em algum lugar, mas é se manter naquele lugar. Quem já viu gente que ficou rico, depois ficou pobre de novo? Gente que tinha muito dinheiro, perdeu tudo de novo. A bênção do Senhor é tão bênção que Ele faz os peixes pularem na rede, e a rede que não estava preparada para tanta bênção, Ele ainda fortalece aquela rede. Tem gente aqui no nosso meio dizendo: eu não vou conseguir dar conta, pastor. Deus fez a promessa, mas a promessa é tão grande e eu sou tão limitado. Deus te falar: Deus que fez a promessa é o Deus que te sustenta e vai te sustentar. Olha lá. E a rede não se rompeu. Versículo número 12. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Você vai saber que o milagre, que a bênção, que a vitória, que a transformação foi o Senhor. Não foi o nosso braço, não foi a nossa decisão, foi o Senhor, amém? E o texto diz, versículo 13: Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Jesus serviu ainda. Versículo 14: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Preste muita atenção, meu irmão, minha irmã. Cuidado, eu vou pescar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você que está em Cristo agora, você tem que aprender uma coisa, preste atenção: dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Aprenda a depender do Senhor. Quantos ao acordar de manhã diz: Senhor, vai na frente, preparando tudo, vai com... Se você não faz, começa a fazer. É a dependência. Coloque tudo na presença do Senhor. Coloque tudo. Coloque em oração tudo. Antes de fazer algum negócio, ore, fale com o Senhor. Deus é fiel. O próximo versículo é muito interessante, que nós vamos meditar agora. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Por que Jesus fez essa pergunta para Simão Pedro? Por quê? Porque anteriormente Pedro tinha negado o Senhor Jesus. Quantos lembram disso? Chegaram para ele e disseram: você é um dos deles, né? Um dos dele, né? Não, nem conheço esse homem. Você, não, eu nem conheço esse homem. Ele negou o Senhor. E olha que mais anteriormente Pedro tinha dito o seguinte: eu estou pronto para morrer por Senhor. Eu estou pronto para morrer. E aí quando o chicote estralou, vamos dizer assim, Pedro disse: eu não conheço ele. Por que você acha que Pedro foi pescar então?
Porque ele estava arrebentado de ter negado, de ter falado que não conhece o teu Senhor, o teu Mestre. E ele disse: já era, Deus não tem mais planos para um pecador. Ele irritou com ele. Quantos são aqueles crentes que são nos erros, eles se irritam com eles mesmos, com você mesmo? Você é assim também? Porque tem crente que joga culpa no outro, né? Não, tem crente que... Aqui você não vai ser crente pá, que é você pegar e jogar. Você vai ser crente inchada. Você vai trazer: não, sou eu que preciso mudança, eu que preciso transformação. Quem está aí ouvindo essa palavra? Porque enquanto você ficar jogando a culpa nos outros, nunca sua vida vai transformar. Mas a hora que você se revoltar com você mesmo, dizer, e se irá com você mesmo, dizer: eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu jeito, os meus pensamentos, eu vou fazer a vontade de Deus e eu vou experimentar essa vitória em nome de Jesus. E Pedro estava indignado. Pedro, então, ele nega o Senhor Jesus, vai pescar, estava até sem capa. Quando vê que é Jesus, ele pula no rio, estava a vida. E agora o que acontece? Jesus chega para ele e fala: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Pedro, aquilo que eu falei para você anteriormente, aquilo que eu disse para você anteriormente, quando eu te chamei, quando você estava pescando, eu disse que você seria pescadores de homens. Pedro, por mais da sua falha, Pedro, por mais do teu erro, Pedro, eu estou dizendo para você que eu não mudei o meu propósito, o meu pensamento, eu continuo da mesma forma, eu estou aqui. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que estão indignadas, estão chateadas com elas mesmas, estão pensando: eu errei, eu falhei. Mas Deus está dizendo para você o seguinte: volte, eu tenho muito para você. Aquilo que eu te prometi, aquilo que eu te falei vai acontecer, mas fique na fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas sendo bombardeadas pelos ataques, pelas setas do inimigo, mas neste momento, através da palavra de Deus, todas essas setas agora sendo destruídas em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diz: amém, eu recebo essa palavra. Jesus não disse: tá, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus não disse: então volte a pescar, volte na sua velha vida. Não, ele disse: cuide dos meus cordeiros. Próximo versículo diz assim a palavra de Deus. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Você vai cuidar dos pequenos, você vai cuidar dos grandes. Versículo 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Da mesma forma que ele nega 3 vezes, vem a sabedoria de Deus, fazendo ele confessar 3 vezes que ama o Senhor. E nesse momento, neste instante, a fé de Pedro é restaurada. Tem fé de pessoas sendo restauradas aqui. Restaurada aqui, eu não sei da forma que você entrou, da forma que você veio aqui, da forma que você pisou neste lugar, talvez um pouco balançando, talvez um pouco desanimado, talvez assustado pelas coisas que estão acontecendo, mas deixa eu te falar, Deus está te levantando nesta noite, em nome de Jesus, está dizendo: filho meu, não tema. Se você passar pelas águas, eu estarei com você. Se você passar pelo fogo, eu estarei com você. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai ficar no deserto, você não vai morrer, não, sabe por quê? Porque eu te sustento, diz o Senhor, em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra.
essa palavra no meu coração, em nome de Jesus. Quantos podem levantar suas mãos e dizer aleluia? Fala para quem está do teu lado, diga assim: a boa notícia você tem que receber na mesma intensidade do que a má notícia. Má notícia, ai meu Deus, e escabela. Boa notícia, amém. Parece um coelho. Fala para quem está do teu lado aí, fala, receba essa palavra, fala para ele. Chacoalhe ele, chacoalhe ele, chacoalhe ele. Está na hora de passar, viu? Arrancar o pó das coisas. Está na hora de arrancar o pó da roupa, do ministério. Arrancar o pó, sabe por quê? Porque você está voltando hoje em nome de Jesus. Não é hora de parar não. Não é hora de parar não. Não é hora de desistir não. Não é hora de parar não. Não largue Jesus por nada, meu irmão. O inferno é terrível, sai fora. Misericórdia, é hora de ficar com Jesus. Está doendo, pastor? Vai doendo mesmo. Pastor, está difícil, mas vai com Jesus. Não abandone Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, terminei a corrida, guardei a fé. É isso que nós vamos vamos dizer no final da nossa vida, amém? Em nome de Jesus, guardar a fé, guardar a fé, guardar a fé. Passou os dias tão difíceis, hein, pastor? Os dias tão complicados, pastor. Quanta maldade, pastor. O diabo está fazendo tantas coisas com as pessoas, pastor. Deus está fazendo muito mais coisas. É que a televisão governada pelo inimigo não vai mostrar as vidas sendo salvas, mas existe uma multidão sendo salva, existem várias pessoas sendo salvas. Jesus continua curando, continua realizando, continua falando, continua restaurando. Tem pessoas neste lugar que disseram: pastor, quando eu pensei em colocar uma corda no meu pescoço, veio a imagem do meu filho, a imagem do Senhor. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que coloca a nossa imagem, a nossa voz, ele dá um jeito. Ele que está renovando, é Ele que está restaurando, Ele é Deus fiel. Cadê o povo pentecostal neste lugar aqui, hein? Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que é isso, a hora voou. Quantos me dão 2 minutos só para terminar? 2, 4, 6, 8. Pastor, toda vez que você vai fazer essa piada, até eu arrumar outra, entendeu? Até eu arrumar outra vai dar tudo certo. Fique no propósito de Deus. Fique no propósito de Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Aqui é o lugar. Que lugar, pastor? Na presença de Deus. Aqui é a presença de Deus. Pastor, mas a igreja, né, pastor? Muitos problemas, né, pastor? Na igreja é que nem a Arca de Noé. Lá fora, dilúvio. Aqui dentro da arca, um monte de... Não estou falando de vocês, estou falando... Não, aí ficou... Não era isso que eu queria dizer. Um monte de animal. Eu ia falar: olha, não. Olha para o animal, brincadeira. Não, eu estava falando que se tem animais dentro da arca, é que tem muitas. Se tem animais dentro da arca, é que tem muitas fezes, muita sujeira. Imagina o cheiro dentro da arca. Mas é melhor dentro da arca do que lá fora. É melhor dentro da arca. Aqui você vai ver gente que brigou com o outro, que brigou com aquilo, mas no final dá tudo certo, amém, irmão? E gente que deu um soco, não, brincadeira, ninguém fez isso, está amarrado. Gente que deu uma bicuda, não, também não. Bicuda é só no futebol. Vai ter jogo de futebol? Vai ter futebol? Olha, os irmãos novos estão chegando, vocês estão convidados para participar do futebol. Escute, é melhor, fala assim comigo, fala para quem está do lado, fala assim: é melhor aqui do que lá fora, irmão. Fala: esse mundo está podre. Fala aí: esse mundo está podre.
terrível. 1 de João capítulo 2, versículo de número 15. Olha lá o que diz. 1 de João 2,15, finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Glória a Deus. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16 diz: pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Diga para quem está do lado, fala assim, ó, a arrogância da vida não vem do Pai. Fala para ele. O que vem de Jesus é o que? Humildade. Fala para quem está do lado, fala assim, seja humilde, irmão. Ou irmã, né? Fala. Só não vai chamar o irmão de irmã. Você está entendendo? Faz isso. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Humilde. Tem que ser humilde. Quem lembra da passagem na Bíblia, a entrada triunfal? Quem lembra? Que quando Jesus, um pouco antes, né, de Jesus ir para a cruz, Jesus então pega um jumentinho, porque a profecia dizia isso, e Jesus monta naquele jumentinho, e naquela passagem ali, as pessoas começam a gritar, hosana nas alturas, com ramos, um monte de gente vibrando, hosana nas alturas, ó, que bênção. Aí o que acontece? Agora, ilustração só. Eu imagino esse jumentinho voltando no outro dia, achando que ia ter hosana nas alturas e ramos para todo lado, mas não tem. Eu imagino, a ilustração não está na Bíblia não agora. Eu imagino o jumentinho falando para a mãe jumenta: que triste, mãe, o que aconteceu? Um dia antes eu entrei e estava todo mundo vibrando, falando, ramos para lá e para cá. No outro dia ninguém nem me deu a mínima. Nessa ilustração, imagina a mãe jumenta dizendo: mas é claro, no primeiro dia quem estava em cima era Jesus. Sem Jesus em cima você não passa de um jumentinho. A diferença da nossa vida, quando a gente está no propósito de Deus, é que Jesus está na nossa vida. Irmão, tira Jesus da nossa vida, você não vai conseguir, mas tira Jesus da nossa vida para você ver, acaba tudo. Você que eu entrei ali, tinha uns 3 obreiros nossos lá, você tinha que ver os 3 obreiros, bonitos, cheirosos, pai, tô outro nível. Por quê? Por causa de Jesus. O Tony, né, todo cheiroso, usando camiseta P. Ele gosta, P de panda. Ele gosta. Tá bonito, Tony, de verdade. Mas é por causa de Jesus. Fala para quem está do lado: se não for Jesus, meu irmão, você não passa de um. Vamos voltar para a palavra? Pra você não sair falando que eu falei alguma coisa. Arrogância da vida, esquece isso. Isso não vem do Pai, isso vem do mundo. O versículo de número 17 diz: o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fica de pé, exaltando o Senhor, glorificando a Ele. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Quantos podem dar um brado de vitória aí? Quantos podem aplaudir a Jesus, dizer glória a Deus? Quantos reconhecem que não são nada e que precisam de Jesus? Eu preciso do Senhor Jesus, eu preciso dEle, Ele é fiel. Feche os seus olhos e adore a Ele em nome de Jesus.